Mais uma estrutura de dados e em breve a gente já começa a colocar a mão na massa em funções específicas para tratamento de dados. O novo conjunto, o novo tipo de estrutura de dados que nós iremos trabalhar aqui são os fatores. Os fatores são uma classificação de dados bem interessante porque eles, em geral, se parecem muito com caracteres, mas com uma diferença de que eles carregam consigo, essas estruturas de dados, uma informação adicional que é um nível, como se fosse um número que ordena os valores em textos ou caracteres que estão neles, de uma maneira que a gente possa automaticamente ordenar esses valores. A gente vai ver isso aqui agora. E aí, basicamente, o que nós vamos começar a fazer de exemplo é criar um vetor, com um vetor de sexo, por exemplo, feminino e masculino, e a gente vai chamar esse conjunto de dados. Então, a gente tem ali feminino e masculino, tal, como a gente já observou em outras videoaulas. A gente vai transformar esse nosso vetor numa estrutura de dados fator. Então, a gente está chamando sFactor, que é a função que vai fazer isso. E aí, por padrão, ele vai ordenar esse nosso vetor sexo de maneira alfabética. E aí, automaticamente, ele consegue detectar essa estrutura. Então, reparem que o F, evidentemente, vem antes do M. Como a gente já conhece, o abecedário e tal, é muito fácil observar isso. E aí aqui, reparem que ao a gente chamar essas informações do fator, ele ainda não está como fator, a gente simplesmente chamou ele como fator, mas a gente não atribuiu isso, a gente não renomeou esse nosso objeto, a gente só chamou ele como fator. Se a gente quisesse transformar ele efetivamente no fator, a gente precisa fazer exatamente esse tipo de coisa aqui. Tá? Mas beleza, o que a gente acabou de dizer é que se a gente faz isso, ele ordena. Então, exatamente o que a gente está tendo aqui. Então, se você inclusive for criar uma tabela, um gráfico que contenha essa estrutura de dados no formato fator, e se você não descrever em algum argumento da função que a ordem que você quer é diferente da que está por padrão na função fator, ele vai trazer exatamente essa tabela ou esse gráfico nessa ordem aqui, tá? Na ordem alfabética que está discriminada no seu tipo de informação. Aqui, em particular, a gente está vendo que é uma letra FM e aqui fica fácil de observar que o F viria antes do M numa tabela ou num gráfico que você viesse a reportar. Mas, de maneira geral, o que eu preciso que vocês entendam é só isso. O fator ele tem essa informação adicional que quando você trabalha com texto, como uma observação caractere, sexo, raça, ele transforma essa informação e coloca uma informação adicional que é o nível, que é como se fosse 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E aí ele entende essa informação, geralmente atribui através de... se a informação é categórica, exatamente, ele vai transformar isso de maneira... por meio da ordem alfabética, beleza? A gente então tenta agora fazer uma outra coisa, que é transformar essa nossa string para numérico. Evidentemente que a gente já sabe que isso é impossível de acontecer, a gente não consegue fazer isso. Mas a gente vai observar que é possível fazer um procedimento parecido utilizando o fator. Então aqui, ó, a gente vai transformar um fator que a gente acabou de transformar em cima, que é o sexo, para numérico. E o que vai acontecer? A gente observa que a gente tem um número que foi atribuído para esse nosso fator. Como a gente observou logo aqui acima que o sexo ele é ordenado por F, M, 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 essas informações que estão aqui no nosso vetor, que a gente acabou de trazer, elas são ordenadas entre F e M, e a própria função consegue atribuir um valor. Então, se a gente tivesse mais uma outra letra, um Z, um W, dentro do nosso conjunto de informações, que não fosse sexo, fosse qualquer outra informação, a gente poderia automaticamente atribuir valores aqui, 3, 4, 5, e isso seria um tratamento também, desde que você tenha conhecimento e depois documente esse tratamento, isso seria possível fazer, tá? Então, a gente tem também essa facilidade. Mais uma coisa que é importante, agora a gente vai fazer uma outra coisa, que é chamar a função letters. A função letters é uma função nativa do próprio R, e aí aqui o que a gente faz é chamar todas as letras do nosso alfabeto de 1 a 10. Então, o que a gente faz aqui é simplesmente, vamos chamar aqui que a gente atribuiu, e a gente tem aqui, ó, A, B, C, D, F, G até a letra J.
A gente vai transformar agora essas letras em fatores também, e a gente vai observar que elas vão vir na mesma ordem, evidentemente porque elas estão ordenadas já da maneira que a gente espera. Agora a gente pode transformar esse nosso fator que a gente chamou A, B, C, D, F, G, até a letra J no número também. E aí o que a gente vai observar é que esses números vão ser números de 1 a 10. Então a gente pode transformar letras, desde que a gente transforme isso num fator, transformar essas letras num número. Beleza? Essa é uma operação. Uma outra coisa que a gente vai observar aqui, que vai parecer muito contraintuitivo, é a gente criar um vetor de texto. Aqui a gente observa, a gente já viu isso em outras videoaulas, que aqui a gente está trabalhando com o número, mas pelo fato dele estar entre aspas, esse número é um texto, tá? Então se a gente chama isso, ó, reparem que o vetor que a gente acabou de criar, ele está no formato caractere, tá? Mas se a gente transformar esse vetor no formato caractere, esse vetor que está no formato caractere para um fator, reparem que ele vai entender esse vetor de uma maneira de ordem alfabética também. Então isso é outra informação relevante. Por que eu estou explicando esse monte de detalhe? Porque em algum momento vocês vão precisar dessa informação, que vocês vão ter dificuldade de fazer algum tipo de projeto, algum tratamento, vocês poderão voltar a essa videoaula em particular. Porque é assim, a gente aprende com o tempo, a gente não vai memorizar tudo isso. Mas voltamos, então a gente armazenou essa informação e a gente vai transformar esse nosso vetor num fator. Reparem o que acontece aqui. Vocês conseguiram notar algum tipo de padrão? Principalmente aqui no level. É bem curioso que intuitivamente parece que existe um padrão, só que tem uma informação que é diferente. Em tese, quem deveria estar mais à esquerda aqui? Imagina uma reta não, aquela linha lá que a gente aprende em matemática, que vai do infinito à esquerda ao infinito para a direita. Quem que deveria estar mais à esquerda? O 90, né? O menos 90 aqui, que ele deveria estar na posição 1. Eu vou explicar o que o R está fazendo aqui agora para vocês entenderem. Então, agora a gente tem o fator, que é o que a gente acabou de chamar, que são exatamente essas informações que nós transformamos nesse vetor que era caractere. Nós vamos transformar ele em número agora. E vocês vão observar que esses números que estão aqui, ó, que são textos, reparem, esses números que estão aqui são textos para o R, tá? E na verdade eles são textos no formato fator. E aí você tem o nível de cada um desses objetos, desses valores que estão aqui. E aí aqui o 3 é o número 10, o 5 é o número 55, o 5 é o número 55, o 4 é o número 12, o 3 é o número 10, o 1 é o número menos 5 e o 2 é o número menos 90. O que está acontecendo aqui? Ele entende, quando a gente transforma em fator, esses valores na maneira de ordem alfabética. Então, em tese, o que está acontecendo? Por que o 90 não está com o número 1 e o menos 5 com o número 2? Porque, em tese, primeiro ele observa por ordem alfabética o tracinho, então, em tese, os dois estão empatados. Mas quem vem primeiro? O 5 ele é menor do que 9, por isso que aqui ele está ordenando o 5 primeiro com o número 1 e o 90 depois. É só isso que está acontecendo. Então não fiquem assustados, não fiquem tentando elaborar coisas sofisticadas, é só isso que está acontecendo, é porque essa função em particular do fator, ele está fazendo isso. Então por isso que o menos 5 está primeiro do que o menos 90. Beleza? Então aqui a gente chama mais uma vez agora, a gente não pode transformar essa informação que a gente viu aqui em numérico, a gente não consegue fazer isso aqui mais, mas a gente pode transformar esse nosso fator que nós acabamos de transformar em fator aqui num texto, e aí a gente consegue efetivamente fazer isso. E aí de novo a gente tem o nosso vetor na forma original. E se a gente quiser transformar esse nosso texto que nós chamamos de caractere agora em numérico, o que a gente tem são essas informações. Beleza, pessoal? Se ficou um pouco confuso, reveja essa videoaula com mais calma, tente fazer alguns exercícios, algumas simulações. É muito tranquilo fazer e exercitar tudo isso aqui no R, e eu super recomendo, porque é uma maneira de vocês se familiarizarem com a sintaxe.
beleza? No mais é isso, até a próxima videoaula.